Ora, viva pessoal, bem-vindos à segunda parte em que Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares e eu próprio estamos aqui no Bancast para responder às perguntas dos leitores. Ainda falta uma série de perguntas bem interessantes. Estejam atentos e deixem os vossos comentários depois. Vamos a isso, pessoal? Vamos a isso. A triagem dos manuscritos originais faz de forma rápida antes de selecionar os que seguem para uma leitura mais atenta? Pessoal, como é que vocês acham que isto se faz? Vocês que já leram também submissões de contos para antologias, esta triagem é feita em várias fases, o que é que vocês acham? Epá, se for do estrangeiro, obviamente que há pessoas que só fazem isso, não é? Que a única coisa que fazem são contratados pelas editoras só para ler, não é? Aliás, os agentes são um bocado isso. Os próprios agentes são um bocado isso, não é? É a malta que vai ler primeiro. Mas cá não é? Cá são os próprios são os editores que leem, não é? Ou os assistentes editoriais. Ou Luís, tu já foste editor de algumas antologias nossas. Tu que fizeste, há uma primeira seleção, uma shortlist. Há várias etapas. Os contos, para já tu partes com uma ideia geral do que é a antologia, do que é o tema, mas depois só quando tens o material na mão é a mesma coisa que fazer um prato, né? Tens uma ideia genérica, se não tiveres uma receita, tens uma ideia genérica do tipo de prato que tu vais fazer, mas quando os alimentos te chegam é que tu vais montar e confeccionar. Ao fazeres isso, tu vais escolher, tu vais começar a perceber que tipo de material é que tens entre mãos, como é que as pessoas reagiram ao teu tema. Por exemplo, eu tinha feito uma vez um pitch para uma antologia que era um bocadinho mais de FC, que acabou por ser mais de terror. Foi assim que as pessoas entenderam. Então esta antologia tem que ser assumidamente de terror. E começas a ler e vais lendo em várias etapas. E à medida que passas de uma etapa para outra, há contos que caem. Caem por dois motivos. Caem porque não se sustentam as deficiências, umas que são óbvias, e depois à medida que as etapas avançam, outras deficiências se começam a notar, e depois porque as últimas etapas já começas a formar-se ali um bolo, uma ideia de antologia, e os últimos contos caem, não porque serem maus, mas porque já não se encaixam nessa ideia, são aqueles que estão à parte. Portanto, isto é por várias etapas. Os contos que são bons sobrevivem às várias leituras. Isso é realmente fantástico, depois quando chega ao fim. Ok, uma pergunta curiosa. Faz sentido um autor enviar um manuscrito original já com um prefácio de outro autor que convidou para escrever? Ou o prefácio apenas vai ser enviado após a editora aceitar o manuscrito para edição? É assim, não custa nada, ou se o autor quiser enviar um prefácio, não há problema. Agora, se a editora considerar que aquele prefácio não acrescenta nada ao livro, se calhar a editora vai dizer, vamos tirar isto. O prefácio tem que acrescentar. Se o prefácio é apenas um amigo, ou o tio, ou o pai, ou o vizinho, ou até um autor, mas é um autor desconhecido, o que é que está ali a fazer? É porque são amigos? Pode não acrescentar nada ao livro, e já me aconteceu, sim, olha, vamos tirar isto, ok? E o autor fica triste, mas o livro fica melhor. Enquanto membros de equipa de trabalho, vocês têm private jokes? Pessoal, nós temos private jokes. O que é uma private joke? Vocês estão sempre a gozar com o sino, pá. O sino é um espetáculo. Cada vez toca, agora é 15 a 15 minutos, não é? Agora é 15 a 15 minutos. Eu tento sempre estar silencioso nessa altura, mas nem sempre consigo. Qual de vocês é capaz de mandar mensagens para o grupo do WhatsApp da editora durante a madrugada relacionadas com trabalho? O João. Isso é o João. O João Às vezes não tem nada a ver com o trabalho, até. O nosso sonoplasta, não é? É, o nosso produtor. Nos enche o grupo do WhatsApp cheio de tralha que não tem nada a ver com o Bancast. Exatamente. É só fotos de gajos nus, eu não percebo. Qual de vocês é capaz de... Não, se pudessem definir felicidade, como definiam? Aqui vê-se que é o médico da alma. Se pudessem definir felicidade... Olha, isso é uma pergunta que eu já fiz a mim próprio muitas vezes e já escrevi sobre isso. E hoje em dia aquilo que eu acho mesmo a felicidade não é um orgasmo permanente, não é estarmos sempre alegres e felizes e contentes, mas é uma certa paz, não é? Uma certa paz de espírito, uma certa paz de alma, de acordarmos de manhã e estamos contentes porque acordamos de manhã.
E isso não acontece sempre, mas eu acho que se atinge-se bem, especialmente quando se está a escrever. Existe um estudo já antigo, eu nem sei qual é que é a proveniência, nem sei, já não me lembro dele, lembro-me de ter lido numa revista qualquer, sobre quais eram as profissões que eram mais felizes. E os escritores eram os primeiros, não é? É claro que é assim, não há muitos escritores que sejam profissionais e que só vivam da escrita. E acredito que esses sejam de facto bastante felizes. Mas diz qualquer coisa, o facto de nós conseguimos viver ou fazer alguma coisa daquilo que são as nossas fantasias, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, a nossa Um gajo alma. pode dizer que os criadores são qualquer pessoas coisa. afortunadas, mas os Sim, criadores também são pessoas muito amarguradas, muitas vezes, não é? E é muitas sofridas, coisas, sim. tem um É lado muitas coisas. negro e. Não é? É muitas Epá, coisas, sim. portanto, eu não sei como responder a isto, Luís. A minha definição de felicidade é uma biblioteca infinita, cheia de livros por ler e tempo suficiente para os ler a todos. Yeah. Esta é a minha ideia de felicidade. Boa, Inevitavelmente tempo para escrever também. pois. E tempo para escrever também. Yeah. Eu não me queixava, assim, eu já estou como o Luís diz isto, não, como o Bruno diz isto, não pode ser um orgasmo 24 horas por dia. Epá, mas a vida é constituída de família e depois, como dizia o outro, escolhe uma profissão que farias de graça. Epá, e se depois te pagarem para fazê-la, vais ser feliz. Epá, eu adoro o que faço. Mas eu também sou gestor da empresa e essa parte eu odeio. Contas, salários, responsabilidades, prejuízos. Epá, essa parte eu abomino. Portanto, não faço só o que gosto. A parte de ser editor é muito divertida. Se vocês têm outras profissões, eu dedico-se exclusiva à editora. Bem, no meu caso, eu dedico-me exclusiva à editora. A outra profissão é escrever, o que está aqui embrulhado com... Pá, vocês escrevem e editam, mas o que é que vocês fazem, Luís? Tu trabalhas aonde? É uma pergunta. Eu estou a trabalhar em informática, sou gestor de projeto, lidar com pessoas, lidar com prazos, lidar com dependências, very boring. E, portanto, os livros são, digamos, o sol que de noite ilumina a minha vida, né? Porque só faço isto ao final do dia e faço aos fins de semana quando posso. Mas pronto, olha, é o que paga as contas, foi que encontrei para pagar as contas. E tu, Bruno, o que é que tu fazes quando não Ora estás... aí, já me vais fazer essa pergunta, pá. Temos o sino. O sim faz parte do teu encanto, não te incomodes. Ok. Queres que eu responda? O que é que eu faço? Eu tenho uma pequena consultoria de recursos humanos, faço muito recrutamento, faço muito trabalho tenho alguns clientes com avanças que me fazem pronto, que me pagam o mês. E escrevo o máximo que posso, não é? E já fiz muita coisa, tenho um daqueles currículos à la Kerouac, não é? Já fui jornalista, já trabalhei em leilões, já vendi casas, sei lá, já fiz um bocadinho de edição também. Já só faltou-me o striptease. Não, mas já fiz muita coisa. Fui consultor de recursos humanos durante muito tempo, diretor de marketing, já fui professor assistente universitário, já fiz muita coisa. E aquilo que eu acabo por voltar sempre é à escrita, de facto. E eu gostava de me dedicar mais tempo à escrita, mas a vida é o que é, estamos em Portugal, não estamos nos Estados Unidos. Olha, Gosto muito de ensinar e de trabalhar escrita criativa com formandos e com alunos meus, e é uma coisa que eu tenho feito pouco e que eu quero ver se faço cada vez mais. É sexo? Hã? Sexo? Sexo também gosto, mas não. Tens feito pouco e has fazer mais, desculpa. Não era isso. O que eu tenho feito. Não, o que eu tenho feito pouco e queria fazer mais é ensinar pessoas a escrever, ensinar escrita criativa, escrita de guiões, etc. Tu na revista Bang tens a tua rubrica, já com vários anos, onde dás dicas preciosas para o pessoal que está a começar. Olha, aqui uma pergunta muito gira. Se pudessem mudar algo no mercado literário em Portugal, o que mudariam? Ainda estamos com as perguntas do médico que fala da alma. Luís, o que é que tu mudavas no mercado literário? Eu já sei o que é que eu mudava. Eu mudava o público. Lamento, guys,
Mas eu para ser autor e para poder sobreviver como autor e poder fazer isto 24 vezes 7, preciso de um público que leia e que compre e que compre Ou e seja, que tu leia. aumentavas os leitores. Eu aumentava os leitores, não necessariamente as pessoas, mas aumentava a leitura e a compra. Pá, A compra. Mais a 60%, não compra é? do Acho que a que o ano leitura. passado 60% dos portugueses não compraram um livro, 40% comprou, muitos deles compraram para oferecer no Natal, portanto nem leram, e quem recebeu se Não, calhar acho que também não não. leu. Acho que os números até são diferentes do ano passado. Acho que subiram um bocadinho. Pá. Acho que 60% Mas olha, comprou o livro. E acho que desses só, 80% foi para consumo próprio. Eu li isso outro dia, já não me lembro, acho que foi no Melhorou um público e bocadinho, é verdade, que é a malta achei nova. fascinante. É a malta nova epá, do New Adult que está a eu, fazer isto mexer. eu já fiz este comentário no Facebook, ou seja, que ninguém leu. Tenho grandes dificuldades em aceitar que numa era como estamos, com tanta informação e com tanto data science e tudo mais, os inquéritos e as estatísticas de leitura e de compra de livros continuem a ser com inquéritos a uma amostra de 1000 pessoas. Não sei qual o grau de erro e qual o enviesamento que pode existir aí. Muito sinceramente, não sei se estamos a ver o big picture. Pronto, mas Epá, quando tu partindo do tens, pressuposto que há uma evolução histórica, admito que também é aquilo que se vê no dia a dia. Né? Ok, Ainda assim, tem sérias dúvidas se não estamos aqui a perder alguma coisa. o que é que tu mudavas, Bruno? A mesma coisa? Aumentavas a base de leitores? Resolvia montes de isso é problemas. sempre isso resolvia imensos problemas, acho que sim. Mas eu acho que há várias coisas, eu sou sempre crítico relativamente a uma quantidade de coisas e olha, tenho que dar os parabéns porque tenho visto a saída de emergência evoluir bastante nos últimos tempos e a fazer um trabalho cada vez melhor e isso agrada-me e fico todo contente quando vejo as editoras a acordar para a vida, digamos assim. Há muitas que não estão a acordar para a vida. Continuamos a apostar em livros e não a apostar em autores, e eu acho que isso é perigoso. Sabes que um autor só começa a ser vendável a partir do seu terceiro livro. A maior parte dos autores, especialmente os autores portugueses que publicam em Portugal, não chegam ao terceiro livro, sequer. E isso é problemático e isso é complicado. Continuar a apostar em livros, acontece que um pode ser muito bom, o outro a seguir já não pode ser, já não é tão bom, acabou-se o autor. Ou então o autor não é simplesmente conhecido e por isso o primeiro não vende, nunca mais aparece o autor. E isto faz com que não haja autores a desenvolver, ou haja poucos autores a desenvolver em Portugal. Temos muita gente boa a escrever, eu tenho visto isso e tenho visto isso na escrita quando ensino escrita, há gente muito boa a escrever, mas não tem possibilidade em Portugal, não tem. E não é apostado, e as editoras não apostam neles com propriedade, digamos assim. E eu acho que isso como te digo, tenho visto a saída de emergência a mudar um bocadinho e a mudar para bastante melhor. O vosso trabalho tem sido neste momento. A saída de emergência foi absolutamente fenomenal no início da vinda do Fantástico para Portugal e da ficção científica naquela altura difícil do início da editora. Sim. Mudou completamente o panorama. E eu acho que agora vocês estão a fazer um trabalho que daqui a uns anos se vai ver que foi também muitíssimo bom. Ok, Mas obrigado. não dava isto. Olha, há algum fórum em que editores de diferentes editoras nacionais se juntam para trocar ideias ou partilhar experiências? Pá, se há, eu nunca fui convidado. Acho que não. Acho que o pessoal só diz mal uns dos outros pelas costas. Eu digo pela frente mesmo. Não há. Tens os festivais, não é? Os festivais acabas por ter lá os editores, mas Sim. Sim, as feiras, as feiras internacionais, né? Também a feira do livro. Epá, e assim, os vais ter o editores. Festival Banco, não é? Que a gente ainda não falou, não sei se devíamos estar a falar, acho que devíamos já estar a falar do Festival Banco, que deve estar quase a acontecer. Sim, também não sei quando isto for para o ar. Sim, isto é antes do Festival Banco sair. Não, mas não há assim fóruns onde os editores cruzam-se nas feiras, cruzam-se as feiras de Frankfurt, cruzam-se na feira de Lisboa, os que estão na APEL cruzam-se na APEL e a APEL tem tentado, finalmente a APEL está a fazer qualquer coisa de jeito, porque durante anos aquilo era uma espécie de
sanatório para velhinhos e agora tem malta nova que quer fazer coisas. O Poor Unfortunate Me pergunta como escolhe o design das capas dos livros? O autor ajuda? A escolha vem da editora? Epá, esta resposta, vocês já passaram por isto quando editaram, é assim, nós compramos alguns livros que somos obrigados a usar a capa original, quando são livros estrangeiros. Compramos alguns livros em que nós podemos fazer a capa que queremos, mas a editora e o autor originais têm que aprovar. Temos livros estrangeiros em que o agente não quer saber que capa é que a gente põe naquilo, mas são cada vez menos, cada vez mais eles querem aprovar. Quando são autores portugueses, nós gostamos sempre que o autor goste da capa e aprove a capa e esteja satisfeito com a capa. Epá, mas eu prefiro que o autor esteja insatisfeito com a capa e que eu esteja satisfeito do que eu ponha uma capa que eu não acredito, que eu sei que não vai funcionar e o autor ficou todo feliz. Porque depois eu é que vou perder o dinheiro e o livro é um desastre. Vocês, naquilo que publicaram, tiveram muito a dizer nas capas, foi-vos perguntado, bem, na série de emergência, vocês foram sempre ouvidos e as ideias foram trocadas, não é? Mas vocês já publicaram noutras marcas que não a série de emergência. Sim, eu tenho uma experiência interessante, aliás, as minhas primeiras capas com A Caminho. O Futuro à Janela apresenta um robô na janela do Convento de Cristo em Tomar, mas em que o robô está estranhamente da parte de fora das grades. O primeiro livro da Gal Cimento, que depois tu reeditaste, A Cidade da Carne, pediram-me, dai uma, porque eles não sabiam muito bem como tratar a ilustração, então pediram-me, dai uma ajuda, uma descrição, que é para a gente fazer aqui um desenho. Então, uma das momentos-chave da história era uma grande alameda com árvores, com edifícios de vários formatos e tamanhos, em chamas, era noite, e ao fundo uma fachada tipo coliseu enorme em chamas. Ok? Isto era e pessoas a fugir no meio da rua. Era uma cena brutal de tragédia. Qual foi o resultado? Até podemos depois meter aqui a imagem. Foi um desenho esquemático da fachada do Coliseu, sem mais nada. É o que se chama minimalismo. Era o minimalismo usado na época, mas normalmente há sempre input para as capas, mas nem sempre há verba, né, para se fazer o que se quer, portanto vai-se ao razoável. Ok. Epá, eu tive boas experiências com a saída de emergência, quando as capas da Alex9, tivemos aquelas primeiras capas dura da Teen, que foram capas bastante interessantes. E eu julgo que dei input às duas primeiras, não me lembro bem, me lembro mais do processo da última, que foi com o design do Tiago Silva, que ainda hoje considero um dos melhores designs que nós temos cá. Sim, trabalha para a DC agora, pá. Sim, para a DC e às vezes para a Marvel também, mas mais para a DC neste momento, está a trabalhar muitíssimo bem. E sim, e nós discutimos algumas coisas e fomos falando e saiu bastante interessante. Há pessoas que acham que nós, às vezes a gente esquece que muitos dos nossos, que a maior parte dos nossos leitores são leitoras, e há quem acha a capa um bocadinho reveladora demais, mas eu continuo a gostar daquela capa. Quer dizer, andam a ler para aí badalhoquices com pornografia do princípio ao fim, e depois, o decote vê-se um bocadinho da maminha cá em cima. Eu hoje faço muitas das minhas capas e não sou eu que faço, não é? mas sou eu que as trabalho. E gosto do processo e trabalho com pessoas que fazem muito bom design. A Ana Carrilho trabalha comigo, a Les, que é a minha designer austríaca, e fazem capas muitíssimo bem, e eu estou muito satisfeito com este trabalho. E também tive outras editoras portuguesas, algumas capas melhores que outras. Há capas que não ajudaram o livro, sinceramente. Há várias capas, uma ou outra que eu editei, que eu publiquei, mas não muitas. Mas há capas que já me fizeram e que não ajudaram de todo o livro. Sim, isso acontece com autores portugueses ou autores estrangeiros. Ok, posso avançar? Podes. Aqui perguntam, malditos, pergunta-me, está nos vossos planos editar novamente banda desenhada?
Epá, assim à partida não. Eu posso dizer que a nossa banda desenhada, a regra geral, não vendeu o suficiente para nos dar lucro, apesar de até serem Neil Gaimans e George Martins e o Monstrous, que é um monstro da banda desenhada, não é? Que ganhou tudo o que era prémios, tanto de argumento como de ilustração. Epá, não vendemos o suficiente. Nós não está visto que infelizmente não é coisa para nós. Eu acho que a banda desenhada é uma coisa de facto especializada. Eu acho que se não tiveres uma editora especializada em banda desenhada, vais ter uma quantidade de dificuldades e vais tropeçar na série. Porque não é fácil. É a sensação que eu tenho, é a sensação que eu tenho depois de falarmos aqui Sim. já com várias Até pessoas. no processo de venda, uma editora de banda desenhada faz os festivaizinhos todos, acompanha esses sítios todos, conhece as lojinhas todas especializadas em banda desenhada, consegue escoar uma grande parte do estoque aí. A FNAC depois também. Nós praticamente só vendemos na FNAC e pouco mais, e é muito difícil depois vender o. Epá, eu tenho a certeza, não, epá, estou a especular, mas tenho a certeza que as editoras dedicadas à banda desenhada também têm os seus truques para cortar custos, etc., que não deve ser fácil de Sim, é bem perceber se provável. está Ora, temos que acelerar um bocadinho. Qual deve ser a extensão da sinopse? Epá, vocês aqui gostam. Uma sinopse. Eu, por acaso nunca contei. Pá, mas qualquer coisa que tenha mais do que 10, 12 linhas é comprido demais. É como o trailer de um filme. Tem que ter 2 minutos. Pá. Não dá para ter um quarto de hora o trailer do filme. Uma boa sinopse não pode ter mais do que uma página A4. E se tiver uma página A4, já está a ser demasiado. Pá, desculpa lá, Luís. Se tu me mandares uma verbosa. sinopse, uma página A4, eu vou ter que cortar isso para um terço. Mas Pois. eu gosto quando os autores me enviam uma boa sinopse para a página 4, porque depois o meu trabalho é muito facilitado e é corta até chegar ao osso. Epá, Fico mais deixa-me preocupado. dizer, É um parágrafo, não é? Uhum. deixa-me dizer-te o seguinte: eu acho que depende para que é que ela serve. As sinopses eu tenho um ódio de estimação pelas sinopses, não é? Detesto fazer sinopses. Mas eu dependo muito para que é que ela serve. Ela pode servir para o blurb, que é aquela coisa que está na parte de trás do livro. Ela pode servir para vender a ideia do livro. Ela pode servir para publicitar o livro num sítio qualquer. Todas estas sinopses, na verdade, têm de ser diferentes. Porque têm tamanhos diferentes. Tu não podes querer fazer uma publicitação qualquer num sítio que tem 2 linhas de sinopse e querer meter à pressão um parágrafo lá dentro. Também não queres pôr também não queres fazer um blurb ter que fazer um blurb de um parágrafo e ter que tipo, pôr uma página A4 que meta lá dentro. Não podes, não é? Eu acho que a sinopse tem de servir para aquilo que deve servir. Acima de tudo, há uma coisa que deixa-me só dizer só uma última coisa que eu às vezes surge-me nas aulas, que é a sinopse não pode, não deve, não façam uma sinopse para estruturar o livro. Ou um script. Isto acontece mais num script. Há pessoas que fazem primeiro a sinopse e depois escrevem o script ou escrevem o livro. A sinopse é um instrumento horrível para fazer isto e só vai querer dizer que vocês vão ter os atos todos desbalançados. A parte disso, depende do que é que vai servir. E o Luís, se calhar, tem mais a dizer sobre isso. Vou só dar uma parte rápido. Eu acho que a sinopse também é um perfeito veículo para perceber se o autor entende o livro que fez. Uma sinopse não é necessariamente um resumo da ação do livro. A sinopse é a alma do livro, tem que corresponder à alma do livro. Quando nós temos uma história de mistério, não vão contar todos os pormenores da investigação. O que interessa contar ali é porque é que os leitores se vão interessar por este mistério, por este detetive. Exatamente. Isso é o que interessa numa sinopse. Acabaste de tocar no ponto certo. A sinopse é um instrumento de venda. Serve para vender. O editor é o primeiro leitor. O editor é o primeiro leitor que vocês querem conquistar. É a primeira porta. Essa porta aberta, depois há muitas outras portas, mas é a porta principal. E a sinopse é a alma tem que ser a alma. Deixa-me só aqui dizer uma coisa. Realmente há a sinopse. Quando tu envias um manuscrito para uma editora, tu deves fazer uma sinopse profissional. Ou seja, não é uma sinopse dirigida ao leitor, é uma sinopse dirigida ao editor, que deve ser mais extensa e, inclusive, deve ter todos os spoilers, deve contar a história toda para o editor. Em 2 minutos já percebeu o que é que o livro contém. Epá, isto parece ser giro, a sinopse está bem escrita, deixa-me cá experimentar ler o livro. Ou o contrário, epá, esta sinopse
não faz sentido nenhum. Já encontrei 4 ou 5 erros de português, nem vou perder tempo com este manuscrito. Depois há a sinopse, que é o editor que faz, para colocar na contracapa do livro. E essa sinopse é a ferramenta de venda número 2, porque a primeira é a capa, e o potencial comprador olha para a capa e diz: olá, isto parece ser giro, não é? Título, capa, vira, ferramenta de marketing número 2, sinopse, lê, epá, isto é mesmo giro, folheia e depois compra ou não compra. Ok, pessoal, vamos continuar. E depois há outra que é, imagina que tens, aquelas, às vezes tu tens que fazer um press release, às vezes tens aqueles parágrafozinhos que aparecem nos jornais sobre o livro, e aquelas 3 linhas têm de conseguir vender o livro. Mas eu não chamaria isso uma sinopse, não é? Isso é mais um... É uma logline, sei lá. mas... É fundamental, essa frasezinha na capa é tipo o resumidíssimo da sinopse, não é? É duas linhas que te despertam a curiosidade. E geralmente são os editores que as fazem, pelo menos na saída de emergência. Ora bem, o Duarte Oliveira pergunta ainda, para além da sinopse, quantas páginas do manuscrito devem ser enviadas para avaliação? Epá, na saída eu gosto de manuscrito completo em formato Word. Eu sei que nós estamos a pedir 50 páginas na nossa página, mas é estúpido, porque depois eu, se gosto, tenho que estar a pedir mais o resto do livro, perdemos todos tempo. Depois o pessoal envia-me PDF. Pá, o PDF não dá para pôr no Kobo, fica tudo desformatado. Manuscrito completo em formato Word é o que eu pediria. O autor deve incluir uma pequena biografia sua quando envia o manuscrito? Ou é desnecessário e bastam os contactos? O que é que vocês fazem, pessoal? Acham que as biografias são importantes? Depende. Eu acho que se for um... Eu acho que é importante para um autor desconhecido, se a biografia tiver alguma coisa também de relevante a dizer e possa também explicar porque é que... Se há uma coisa que... Se for ensaio, né? E se fizeres um ensaio que é relacionado com a tua profissão, né? Com a tua experiência, tens só a ganhar de explicar à pessoa qual é o teu nível de autoridade perante o material que estás a apresentar. Sim, sem dúvida. Quanto à ficção, depende. Imagina, é ficção passada numa certa região do país. Acontece que o autor nasceu, viveu, tinha família naquela região do país. Contextualiza e depois também é um instrumento que eventualmente poderá servir como venda mais à frente também para os leitores. Mais uma vez, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que se deve considerar o editor como o primeiro leitor, mas um primeiro leitor informado, um primeiro leitor profissional, e dar-lhe todos os instrumentos que o ajudem a colocar o vosso livro no mercado. Ao fazer isso, o editor vai ter mais tendência para pegar no vosso livro, já tem parte do seu trabalho facilitado, começa a ter uma visão clara de como é que vai colocar este livro junto dos leitores. Epá, eu acho que uma bio é sempre necessária mais cedo ou mais tarde, mas eu acho que só faz sentido mais tarde, na verdade. Porque só quando se o editor estiver de facto interessado no manuscrito, etc., é que vai querer. Exceto pequenas coisas, como diz o Luís Filipe. Certo? Se há qualquer coisa na bio que pode, como é que se diz? Que pode dar um significado um bocadinho diferente. Prémios que o leitor tenha ganho, historial noutro país, editorial noutro país que tenha corrido bem, não é? Um autor brasileiro que venha a Portugal, se calhar a sua historial de edição no Brasil vai ser importante, por exemplo. Estas coisas sim podem ser. Agora, não vale a pena estar a encharcar, digamos assim, um editor com coisas que ele não necessita neste momento. Não? Às vezes há ainda aquela moda que espero que já tenha passado de se fazer assim umas bios ficcionadas e umas coisas e umas piadas na bio que se for para um editor acho que é só estar a chatear. Olha, para resumir, eu pessoalmente acho que para a ficção a biografia não interessa para nada. Eu provavelmente nem a vou ler. Depois, se gostar de ler o manuscrito, eu vou espreitar. Mas para a não ficção, se queres escrever um livro de história, uma biografia, um livro de política, epá, sem dúvida nenhuma,
Pá, que se não és um historiador, não sugeres livros de história. Se não és um tipo ou um bom jornalista, ou um gajo com uma grande bagagem cultural, pá, não queiras escrever a biografia do Marquês de Pombal, porque eu sou um curioso, gosto muito do Marquês de Pombal, vou escrever uma biografia. Não, não, obrigado. Olha, temos que acelerar. Não é propriamente uma pergunta para o Bancast, mas para a saída de emergência. Ups, saiu na revista Bang há tempos um interessante artigo que falava do desconhecido autor R.A. Lafferty como um dos melhores escritores de ficção científica. Será possível ou faz parte dos planos da SDE publicar a obra deste autor? Epá, não. Não faz. Isto é do Fernando É uma pena. Pá, não faz porque provavelmente não ia vender nada, nós íamos perder dinheiro, epá, e nós, para perder dinheiro, já temos o Scott Lynch e o Brandon Sanderson, que são os nomes da próxima pergunta de Daniel Nunes. Pensam em dar continuidade à obra do Scott Lynch e do Brandon Sanderson? Infelizmente não, porque perdemos dinheiro com ambos. Apesar de termos trazido o Brandon Sanderson a Portugal, como vocês se lembram, e do Brandon Sanderson ter apelado às pessoas: comprem em português, pá, não comprem em inglês, o leitor português compra em inglês. Portanto, o Sanderson nunca mais na vida vai vir a Portugal, como muitos outros autores nunca mais na vida vão vir, porque as editoras inglesas não pagam viagens a Portugal aos autores. Portanto, depois não se queixem. Qual a parte mais interessante para vocês daquilo que fazem? Epá, posso começar eu agora muito rapidamente. A parte mais interessante é editar, lançar autores novos, de preferência portugueses. É muito mais divertido, porque nós fazemos parte da obra. Quando traduzimos, não tanto. Portanto, e escrever, adoro. Epá, foi uma experiência maravilhosa. Acho que já respondemos a esta. Já respondemos a isto. Sim. Qual a parte mais complicada de todo o processo de pôr em Portugal um livro estrangeiro? Leituras, jogo. Qual é a parte mais complicada de todo o processo de pôr em Portugal um livro estrangeiro? A parte mais complicada, não sei, há várias. Tens que comprar e não teres mais 20 editoras a querer comprar, porque senão o livro vai para um leilão e no leilão aquilo vai para valores que só os Godzillas daí é que ganham, os grandalhões, não é? Tens de ter uma boa tradução e às vezes o tradutor faz um trabalho miserável. Quando tu vais ver, esqueceu-se de parágrafos, esqueceu-se de páginas, trocou tudo e o revisor é um inferno a rever aquilo e os designers têm que inserir 10 mil emendas de uma paginação que é mais vale. Quase dá vontade de se atirarem para baixo do comboio, que eu sei que isso é horrível. Quais são as responsabilidades sociais que são pedidas a um autor editado? Por exemplo, em termos de promoção em feiras, com leitores, no limite, com imprensa, apenas porque alguns autores podem ser mais introvertidos, bastante comum em ficção científica. Vocês que são autores, quais são as vossas responsabilidades sociais, ou seja, responsabilidades de comunicação, quando editam? Têm que estar disponíveis para ir à televisão, às rádios, falar com jornalistas, ir a feiras, dar autógrafos, ir a apresentações, às vezes é preciso levantar de madrugada, têm que estar disponíveis para isso, meninos, não é? Num dos nossos episódios, até fizemos na Comic Con em Lisboa, nós entrevistámos a Shiran Zhao, que é a autora da Viúva de Ferro, que fez um sucesso estrondoso no mundo. E fizemos essa pergunta. Fizemos a pergunta, então, mas, por exemplo, as redes sociais, é importante um autor ser bom nas redes sociais e conseguir fazer o seu marketing? E ela dizia, infelizmente, sim, não devia. O escritor só devia saber escrever. Mas hoje em dia isso é irrealista. E de facto nós temos que fazer um trabalho de marketing, temos que fazer um trabalho de divulgação. Porque senão acontece aquilo que já acontece, que é, vemos muitos autores que nós reconhecemos que escrevem muito mal, que não sabem o que estão a fazer, que escrevem, passa a expressão técnica, palhaçadas, mas que fazem tão bem o seu trabalho de marketing e o seu trabalho de divulgação, que vendem muitíssimo mais do que nós. Isso é frustrante, isso é um bocadinho frustrante, claro que sim, mas é o que é como é. E por isso nós temos de estar disponíveis para isso, temos de estar capazes. Há editoras que o fazem melhor do que outras e que nos ajudam mais do que outras nesse campo. Acho que é essencial uma editora ser capaz de ajudar os autores a fazer isto. Agora, um autor hoje em dia tem de se prestar a isto, sem dúvida nenhuma. Ora bem, pessoal, muito obrigado por terem assistido à segunda parte com as respostas aos fãs do Bancast. Espero que tenhamos elucidado as vossas dúvidas, que tenham visto as vossas perguntas respondidas.
Há mais Epá, ainda perguntas. havia mais, ainda tínhamos bastante mais. É isso, não é? há mais perguntas nós não respondemos. Tem noutra altura. Vamos a um terceiro episódio em breve, e onde responderemos às perguntas que não tivemos a oportunidade de responder nestas duas partes e às perguntas que aparecerem entretanto. Portanto, pessoal, muito obrigado. Um abraço, boas leituras e até daqui a 15 dias.